querida líder do Ministério da Mulher. É um prazer poder contribuir com você neste curso de liderança. Nesta aula, você terá a oportunidade de conhecer um pouco sobre a vida das mulheres que viveram na época do Antigo Testamento. Como você sabe, os Ministérios da Mulher envolvem mulheres de todo o mundo. Procedemos de diversos países e grupos linguísticos. Nossos costumes e culturas não são os mesmos, mas o amor de Cristo nos une em um alvo: propagar as boas novas de que Jesus ama e morreu pelas mulheres, homens e crianças individualmente. Alguma vez você já parou para pensar como era a vida das mulheres que viviam durante os tempos bíblicos? Era semelhante à nossa? Quais as semelhanças? Quais as diferenças? Uma das melhores formas de aprendizagem é por meio de histórias contadas. Assim, hoje eu quero convidá-la a sentar-se confortavelmente ao viajarmos ao passado e estudarmos a vida de uma menina, que iremos chamá-la de Késia. Késia nasceu no lar de uma família de lavradores que viviam a um dia de viagem de Jerusalém. Raquel, sua mãe, já havia dado à luz a 2 filhos. O nascimento dos meninos foi comemorado com grande alegria. Os meninos davam continuidade ao nome e à linhagem da família. Todas as mães hebreias esperavam que lhes fosse concedida a maior de todas as honras: ser a mãe do Messias. Portanto, seus 2 filhos nasceram cercados de grande alegria, visto que agora ela e seu marido poderiam antecipar serem cuidados quando estivessem em idade avançada. Quando seu primeiro filho nasceu, ela ficou conhecida como Raquel, a mãe de Timóteo, em vez de Raquel, a filha de José. Você consegue perceber a importância de dar à luz a um menino? Mas, nesse dia em especial, as velhas e habilidosas parteiras, as amigas e vizinhas que sempre se apresentavam para ajudar nos partos, reuniram-se ao redor da mãe em trabalho de parto. Uma das poucas profissões permitidas às mulheres era a de parteira. Sempre que possível, os bebês nasciam em casa, perto da sujeira do chão, dos animais domésticos, das moscas e de outros insetos, e a água também era poluída. Não surpreende que a taxa de mortalidade infantil era altíssima. O eco dos gemidos de dor da mãe percorria a vila e, com um grito final, indicou a todos que o novo bebê havia chegado. As mulheres idosas reuniram-se ansiosas para ver se o bebê era outro menino. Quando finalmente o bebê emerge, o silêncio cai sobre as mulheres. Não foi o grande e ansiado menino que nasceu. Os meninos eram como uma bênção aos pais. Tratava-se de uma menina, apenas uma menina. Bem, pelo menos seria de ajuda na cozinha e nos campos. Pelo menos uma menina é melhor do que não ter filhos. Ser mãe era um dever importante a ser desempenhado por qualquer esposa. Agora, Raquel não era mais olhada de cima pelas outras mulheres da vila, porque ela teve 3 filhos, ainda que um deles fosse uma menina. Depois daquele parto, como Raquel ansiava por um banho purificador e quente. Não lhe fora permitido tomar banho durante a gravidez, pelo temor de que provocasse aborto. Agora o bebê foi lavado, esfregado com sal, água e óleo e enrolado em panos por 7 dias. Isso ajudaria seus membros a crescerem retos. Após 80 dias, Raquel ansiava por tomar parte novamente das observâncias religiosas. Desde sua gravidez, foi tida como cerimonialmente impura e, portanto, proibida de participar. No caso de nascimento de meninos, eram necessários apenas 40 dias, mas o assunto era diferente quando se tratava de meninas. Até mesmo os requisitos da oferta pelo pecado eram diferentes. 7 dias após o nascimento, os filhos eram circuncidados e receberiam seus nomes. Mas, no caso das meninas, deviam esperar 14 dias antes de receber oficialmente o nome. Raquel segurava sua filhinha junto de si, sabendo que a vida não seria fácil para essa pequena. Desde o momento em que nasceu, Késia foi tratada diferente de seus irmãos.
Os meninos podiam ir às escolas dos profetas e aprender a ler os rolos e a escrever, mas Késia seria ensinada a como dançar e sua mãe iria instruí-la nos afazeres domésticos, incluindo a medicina fitoterápica. Talvez aprendesse a tocar algum instrumento como harpa, tamborim, alaúde ou adufe. Mas Késia seria ensinada a como dançar e sua mãe iria instruí-la nos afazeres domésticos, incluindo a medicina fitoterápica. Talvez aprendesse a tocar algum instrumento como harpa, tamborim, alaúde ou adufe. Késia também seria ensinada a ser uma boa esposa e mãe. Como parte de sua educação, Késia aprenderia as devoções religiosas, a história, herança e costumes do seu povo, a importância das leis dietéticas, a diferença entre carnes limpas e impuras, os rituais do sábado, a preparação dos alimentos da Páscoa, lidar com o tear, tecer, cozinhar, cuidar dos animais. Havia muito com o que mantê-la ocupada. Quando seus irmãos atingiam a idade de 12 anos, eram considerados como homens e esperava-se que seguissem os passos de seu pai. Mas uma vez que Késia atingisse essa idade, a idade da menstruação, eram feitos preparativos para o seu casamento. Até o casamento, ela deveria permanecer virgem. Késia também compreendia os seguintes tabus: não se case com um parente e não se case com alguém de seu próprio clã. Antes da oficialização do casamento, os amigos e familiares da noiva e do noivo se reuniam, discutiam o dote que a noiva receberia de seus pais. Esse dinheiro serviria como sua partilha na herança da família. A noiva sabia que não receberia nada dos bens de seu pai após a sua morte, salvo se não tivesse irmãos, que no caso seria divididos entre as filhas. O período de noivado de 12 meses é muito mais sério do que alguns noivados modernos. Todos na vila sabem que a moça está comprometida com o noivo. Os hebreus levavam tão a sério o período de preparação que o jovem era dispensado do serviço militar a fim de que pudesse se preparar para o casamento. O noivo de Késia deve prover um lar para ela. Caso as moças comprometidas fossem violentadas, não podiam casar-se com o estuprador. Ele recebia a pena de morte. As jovens solteiras podiam casar-se com o estuprador, mas este não podia pedir o divórcio. Uma vez feito o acerto de casamento, ele poderia ser anulado apenas pelo adultério. Imediatamente após o casamento, Késia começa a ser preparada para a cerimônia. Quando chega o dia do casamento, Késia é vestida belamente. Seu cabelo é trançado e ela se parece como uma rainha. As jovens amigas da noiva serão as suas damas de companhia e o noivo será acompanhado por seus amigos. Ele virá em procissão até a sua casa à noite. Ela coloca o véu, parte dele será colocada sobre o ombro do noivo, significando que irá protegê-la. A procissão seguirá pelas ruas estreitas da vila, guiada por lâmpadas carregadas pelos amigos e pela família do noivo. Jeremias 16:9 nos diz que eles cantam enquanto caminham. O Cântico de Salomão fala da noiva se unindo na celebração e dançando para seu noivo. Ao Késia e seu noivo entrarem no pátio de seu novo lar, sentam-se sob uma cobertura. O mestre de cerimônia conduz a refeição. Essa festa de alegria e celebração dura vários dias e é partilhada com a família, amigos e vizinhos. Assim como em muitos países, hoje Késia enfrentará o costume de dar a prova de sua virgindade. Os convidados aguardam ao lado de fora da casa para a consumação do casamento. Esta é mostrada pelo sangue no lençol, passado pela multidão para comprovar a castidade dela. Todas esperam fora de casa em grande suspense pela prova que lhes será dada, porque sem ela, Késia poderia enfrentar a morte por apedrejamento. Enquanto Késia visita seu novo marido, tenta seu melhor para agradá-lo. Que desgraça seria caso seu noivo descobrisse algo indecente nela ou se ela tivesse cometido adultério ou outra má conduta sexual, ou mesmo deixado queimar o seu jantar. Qualquer das situações acima poderia ser oportunidade para o pedido de divórcio. Naturalmente, o noivo necessitava apenas dizer que queria divorciar-se dela e Késia seria enviada da casa do marido para, em desgraça, encontrar-se com seus pais.
Ela deve evitar isso a todo custo. Késia conhece as várias leis judaicas referentes ao casamento e fará o seu melhor para evitar cometer qualquer erro que seja. Nos dias do Antigo Testamento era aceitável ter mais do que uma esposa e o direito de seus filhos, protegido pela lei judaica, era garantido. Deuteronômio diz isso. E se houvesse mais de uma esposa, todas podiam ser herdadas pelo herdeiro como parte dos bens do marido. Idolatria e adultério são palavras diferentes, mas com o mesmo significado básico: tomar o amor que pertence a um e dá-lo a outro. Portanto, Késia entendia que o adultério era ofensa grave. Ela também sabia que poderia enfrentar a pena de morte se fosse infiel a seu marido. E caso seu marido lhe fosse infiel, também sofreria a mesma pena. Agora que estava casada, Késia sabia que, de acordo com as normas de hospitalidade do Oriente Médio, todos eram bem-vindos à sua casa. Seu primeiro dever era trazer um cântaro com água, toalha e bacia, a fim de que pudesse lavar os pés dos hóspedes. Então, servia os alimentos e as bebidas aos homens convidados, para somente então voltar à cozinha e fazer a sua refeição. Diariamente ela vai ao poço buscar água e esta é a sua oportunidade de conversar um pouco com as outras mulheres da vila. Ao voltar para casa, prepara as refeições do dia. Algumas vezes confecciona roupas ou ajuda nos campos. E sempre que sai com o seu marido, caminha ao lado do burro no qual ele está montado. Nada parecido com um cartão natalino mostrando Maria montada no burro e José caminhando ao seu lado. O lar de Késia está localizado na vila. Ele é pequeno, possui apenas um cômodo e o chão é de terra batida. A mobília é simples. Todos os dias ela alimenta os animais da casa, as cabras, galinhas e o jumento. A fogueira é feita no centro da casa e deve ser sempre alimentada nas noites frias para manter a casa aquecida. Késia e seu marido pegam suas esteiras e colocam-nas no chão, ao lado da fogueira, para manterem-se aquecidos e dormirem bem. As casas da cidade são muito maiores do que as casas da vila. São construídas ao redor de um pátio central. Os telhados planos são usados para secar as roupas ou alimento e para dormir nas noites quentes de verão. Os vizinhos passam de uma casa a outra pelos telhados. Algumas vezes, um pequeno aposento é construído sobre o telhado, assim como no caso da viúva e do profeta nos tempos do Antigo Testamento. Visto que as paredes são feitas de tijolos e rebocadas, é fácil fazer acréscimos. As candeias de barro de Késia iluminam-lhe o lar à noite e provêm luz suficiente para ela ver os grandes potes de barro onde estão armazenados a água e os grãos. Ela também possui vários cântaros, tigelas, cestas, uma mesa e esteira de junco para tornar o seu lar confortável. As roupas que Késia faz são muito modestas e soltas. Agora que está casada, Késia veste um roupão bordado na frente que lhe cobre o tornozelo, assim como sua mãe e a avó também faziam. As mulheres casadas também usam um pano na cabeça decorado com moedas. Késia prepara as refeições e cuida de seu marido. A cada noite, ao invés de ir brincar com as outras meninas, como costumava fazer, ela moe farinha suficiente para preparar o pão para o dia seguinte. Cedo, na manhã, ela mistura a massa e faz pães achatados sobre o fogo feito com lenha. 2 refeições são servidas diariamente, o de jejum e o jantar. Késia assegura-se de que seu marido tenha água para lavar suas mãos antes de comer da vasilha comum a todos. No lugar de garfo são usados os dedos, portanto as mãos devem estar sempre limpas. Os homens comem juntos na área de jantar e as mulheres se reúnem na cozinha para comer. Frutas e vegetais são abundantes no clima do Mediterrâneo, onde Késia vive. Ela pode escolher entre muitos tipos. Algumas vezes é servido carne, mas as leis dietéticas dadas por Deus são fielmente seguidas. Késia nunca pensaria em servir carne de porco ou frutos do mar para sua família ou para algum convidado. Ela crê que Deus criou os animais e sabe o que é melhor para o seu povo e, portanto, as leis de Gênesis 7, 2 e 3
Quanto aos alimentos puros e impuros, são seguidas estritamente, assim como foi ensinado a sua mãe, que por sua vez lhe ensinou também. Késia tem de joeirar, peneirar e moer o trigo, limpar as lentilhas, colher e pôr para secar as frutas, carregar água, alimentar os animais, bater a manteiga, recolher o esterco para alimentar o fogo, fabricar o tecido, costurar e bordar roupas e apanhar as espigas deixadas no campo após a colheita. Outros dias ela pode escovar a lã das cabras e tecer tecidos em seu tear simples. Ela pode tingir a lã se desejar outras cores. Do contrário, ela permanece nas cores preta, marrom ou natural. Quando a Késia vai até o poço da vila a cada manhã, coloca um anel de tecido no topo da cabeça e então equilibra o pote de água com sua mão e carrega-o na cabeça ou algumas vezes nos ombros, caso sejam muito pesados. Késia gosta especialmente do sexto dia da semana, quando leva mais água para casa e coloca seu pote com guisado para cozinhar lentamente, preparando assim a comida para o sábado. Com uma vida tão atarefada, o sétimo dia vem como oásis no deserto, um tempo agradável de descanso dos afazeres da semana. Embora seu marido seja o líder espiritual e sacerdote da família, agora ela é esposa e aprendeu a proferir a bênção especial sobre o alimento na hora do pôr do sol. Késia não vai ao templo com o seu marido com muita frequência, portanto, aprecia muito tomar parte nas cerimônias sabáticas do lar. Jovem e atarefada como ela é, Késia está muito feliz com a sua nova vida. Agora, tudo o que ela necessita para tornar sua vida completa é cumprir seu papel de esposa fiel e tornar-se vide frutífera, da qual sua mãe sempre lhe falou. Embora saiba que seu marido anseie por um filho, estará satisfeita com uma menina para amar e ensinar.